E Everson Wipp é graduado pela Faculdade de Medicina da Fundação do ABC. Doutor e livre docente em infectologia pela Universidade de São Paulo. Dirigiu importantes instituições, como o Instituto do Coração e o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Sua atuação foi essencial na formação de políticas públicas de saúde e no enfrentamento de epidemias. Dr. Davi Wipp é respeitado mundialmente pelo trabalho no combate ao HIV. Foi pioneiro na criação da Casa da AIDS, referência no atendimento e tratamento de pacientes. É considerado uma das maiores autoridades em doenças infecciosas no Brasil e teve papel fundamental na gestão da saúde pública, atuando como secretário estadual da Saúde de São Paulo e coordenador do Centro de Contingência contra a Covid-19. Recebeu diversas honrarias ao longo da carreira, incluindo o Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo, concedido pela Alesp. Publicou livros e artigos científicos que contribuem para o avanço da infectologia no Brasil e no exterior. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado do nosso país, com informação de qualidade e interesse da população. O Brasil avança no combate a doenças infecciosas e amplia a rede de prevenção ao HIV. O país está no caminho de atingir a certificação internacional pela eliminação da transmissão vertical da doença. Novos protocolos estão sendo adotados para fortalecer o atendimento e o acesso à saúde. Mas especialistas alertam para o risco crescente da resistência antimicrobiana, um dos maiores desafios da medicina moderna. No Conexão Paulista de hoje, temos a honra de receber um dos maiores infectologistas do Brasil, referência no enfrentamento a epidemias como AIDS e Covid-19. É reitor da Faculdade de Medicina do ABC e líder de um dos projetos mais inovadores da medicina nacional. Dr. Davi Wipp, muito obrigado por estar aqui conosco, muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, por revê-las. E eu acho que vai ser um papo muito interessante. Muito obrigada. E também agradeço a presença da amiga jornalista Nani Cox, parceira da Rede Alesp. Bem-vinda. Obrigada, Renata. É sempre bom participar aqui do Conexão. Obrigada, doutor, por ter participado aqui conosco. Doutor, o senhor acompanhou de perto as epidemias que marcaram gerações e hoje lidera iniciativas para combater novas ameaças à saúde pública. O Brasil está preparado para enfrentar futuras pandemias e epidemias? Pois é. Eu enfrentei epidemias em momentos diferentes da minha vida. A primeira que eu me lembro foi em 74, 75, eu era aluno de medicina. E veio uma epidemia pelo meningococo. Naquele momento não havia vacina. Muito interessante lembrar, porque os pais tiravam os filhos de São Paulo para não se contaminarem. Foi uma coisa muito séria. As férias foram estendidas. Foram estendidas, isso mesmo. Aí veio a vacina e controlou. Daí para frente, H1N1, HIV, a Covid mais recentemente, eu enfrentei como secretário o aumento do número de casos de febre amarela no estado de São Paulo, que é uma coisa muito complicada. Então foi muito curioso, né? Aluno, depois Hospital das Clínicas, Emílio Ribas, Casa da AIDS, Secretaria de Estado. É interessante olhar, porque você se vê em cada momento e de um jeito. Um com o aluno apavorado. E depois, como secretário, também apavorado. Sempre apavorado, então, aparentemente, né? Sempre apavorado. E olha, é isso mesmo. Alguém que é gestor não pode se acomodar, né? Ele tem que ficar apavorado, tem que ir atrás de soluções, tem que se remexer, tem que ser inquieto, né? Tem que ser investigativo, tem que ir atrás de respostas e tomar conta daquilo que é extremamente importante em cada momento. Doutor, o senhor acha que o Brasil fez a lição de casa com a mais recente, a pandemia de Covid-19, para a gente enfrentar novas pandemias e epidemias que possam vir? Não acho, não. Eu, quando fui secretário, a última vez, Ciência e Tecnologia, do governo do Rodrigo Garcia, nós deixamos 11 propostas prontas.
Uma delas, inclusive, é a construção da fábrica de saúde do Estado de São Paulo. Na minha opinião, tem que ser algo nacional, mas o projeto para São Paulo, ele começou a ser desenvolvido. O que se pretende? Nós temos duas situações muito importantes. Uma é o Butantan. O Butantan, grande liderança na produção de vacinas, junto com a Fiocruz, lidera o Brasil. E a outra, a FURP. Eu, como secretário, enfrentei muitos problemas da FURP. A FURP, teoricamente, é um problema histórico, mas para mim é solução. Então, imagine, a FURP junto com o Butantan, a FURP produzindo medicamentos, inclusive aqueles que são essenciais, que os laboratórios privados não produzem, para as doenças negligenciadas, as doenças mais difíceis, com a gestão compartilhada com o Butantan, que tem muita experiência, vai muito bem e precisa ir para frente. A FURP tem 2 parques tecnológicos ótimos. Né? Então, aqui de São Paulo, em Guarulhos, é enorme. E tem uma fábrica pronta. Quer dizer, na minha leitura, esta conexão entre o que já existe com o aprimoramento de gestão, você começa com a indústria de São Paulo. Por quê? Na pandemia, o que aconteceu? Nós ficamos reféns. Ficamos reféns da Coreia do Sul, da Alemanha não, Coreia do Sul, da China, né? Poucos países. O mundo não tinha gases, não tinha luvas, não tinha dispositivos, não tinha aparelhos. E eu vivi isso desde o primeiro momento. Então, o mundo foi pego de surpresa. O que mudou hoje, por exemplo, no Brasil? Né? Vou contar uma história que é muito interessante. Eu falei para vocês da febre amarela. Então, nós começamos a perceber o aumento do número de casos no interior. Febre amarela rural. E criou-se na Secretaria algo sensacional, que foi o ecossistema. Nós conseguíamos traçar os caminhos do mosquito e nós sabíamos onde o mosquito ia chegar antes de ter um surto naquele local. O reservatório, o macaco, as pessoas erraram tudo, puseram a culpa no macaco, mataram os macacos. Mas nós conseguimos. Aí tivemos um problema. Temos que vacinar. Bom, o mundo, naquele momento, tinha 80 milhões de doses. 20 milhões foram usados em Angola e a República Democrática do Congo. Então, como é que nós íamos fazer? Como é que você vacina a população toda, né? Então, depois de um trabalho científico feito até pelo Exército, percebeu-se que você poderia ter múltiplos de 5. 1 ml virariam 5 doses. Sensacional. E a seringa? Não tinha seringa. Aquela seringa necessária para essa dose. E é uma seringa que você injeta e trava. Então, não tinha seringa. O ministro era o Ricardo Barros. Então, fiquei eu e o ministro atrás de soluções. E o ministro conseguiu essas seringas que só estavam disponibilizadas na Alemanha. E nós conseguimos vacinar, nos antecipamos e controlamos a epidemia. É disso que eu me refiro. Numa hora dessas, o que você faz? Nós estamos prontos, instalações. Outro exemplo. Quando começou o Covid, o João Dória e o Rodrigo Garcia me chamaram para montar o centro de contingência. Na segunda reunião, nós estimamos o que nós precisaríamos de leitos de UTI. O Estado de São Paulo tinha 3.500 leitos de UTI para adultos. Sabe onde chegou? 14 mil leitos. E como é que você faz leito de UTI? Não é parede, não é aparelho, você precisa ter equipes. Então, olha o sufoco que foi isso. Por que o Estado de São Paulo não ruiu? Nós vimos a Itália ruindo, nós vimos os Estados Unidos ruindo, a Europa. Por que o Estado de São Paulo não ruiu? Porque o Estado de São Paulo tem uma medicina muito forte, desde a medicina pública, a benemerente e a medicina privada. Naquele momento, nós estávamos com quase 900 hospitais, juntando todos. E o Estado de São Paulo, com 103 hospitais. Quer dizer, isso deu rigor para esse embate. Segundo ponto, o Brasil tem o SUS. O SUS é espetacular.
O SUS que vai desde a prevenção por vacinas ao SUS da alta complexidade, que faz as cirurgias difíceis, os transplantes. Então, São Paulo conseguiu. Outros estados não. São Paulo tanto conseguiu, como eu me senti muito honrado de receber brasileiros de todos os lugares. Então, o Brasil está preparado? Não está. E mais, o Brasil é muito heterogêneo. Então, você precisa melhorar a disponibilização de saúde para o Brasil inteiro. O problema do Brasil é acesso. Tem que ter acesso. Então, eu acho que temos que trabalhar muito ainda. Doutor Davi, o Covid ainda mata e se mata. Eu quero até destacar que recentemente o jogador Neymar, ele adiou um torneio que ele ia fazer aí com os parceiros por conta do Covid, que tinha inúmeros patrocinadores. Ele anunciou, não, eu estou com Covid, vamos fazer mais para frente. Covid ainda mata? Há uma negligência do brasileiro ou das autoridades? São perguntas diferentes, né? O Covid matou muito. Matou 4.000 pessoas, chegou a matar 4.000 pessoas por dia. Hoje as pessoas ainda morrem de Covid, muitas vezes menos do que nós vimos. Agora, é uma doença prevalente, em pacientes com comorbidade, com mais idade, é mais grave, e nos não vacinados ou não atualizados pode ser muito grave. O que eu estou vendo? Eu estou vendo que as pessoas esqueceram. Ninguém mais lembra do Covid. E há uma decisão indiscutível de vacinação anual ou bianual. O Covid não acabou. Tem mais 2 aspectos que eu gostaria de dizer. O Covid rebote. É o indivíduo que sai e volta. E o Covid prolongado, que é uma loucura. O que nós estamos vendo como consequências do Covid, ou como sequelas do Covid, são situações muito importantes. Para dar um número, as alterações neuropsicopsiquiátricas pós-Covid chegam até 20%. Então, esta doença não foi e não é brincadeira. Lá no começo, nós tínhamos uma ideia das consequências. Agora, isso está absolutamente definido. Vou contar um caso para vocês que eu acho que é muito reflexivo. Nós atendemos uma paciente do interior de São Paulo com a prótese do quadril solta. Então, o cirurgião foi operar e há um protocolo de colher material, a despeito de ser prótese primária ou não. Quando ele recolocou a prótese, nós descobrimos que a prótese soltou, uma cirurgia feita há 7 anos atrás, por infecção. Então, essa senhora foi programada a receber antibiótico por 6 meses. No 4º mês, me ligam uma UTI do Hospital do Interior que ela estava passando muito mal. Mandaram as tomografias, o pulmão que você não conseguia abrir. Eu falei, veio para São Paulo. Ambulância, chegou na UTI do hospital, chegou na porta, no pronto-socorro, infartou. Então, o caos. Fiquei eu, Calil, à noite, faz cateterismo, não faz cateterismo. A senhora infartada, resolvemos não. Porque chegou o exame de Covid positivo. Então, aquela piora foi pelo Covid. Você vai fazer o cateterismo, é uma doença, o Covid é inflamatória, tromboembólica. A fração de ejeção do coração dessa senhora era 30%. O normal é mais de 60%, para ver. E nós resolvemos cuidar, sustentar a vida, foi. E ela melhorou. Quando ela melhorou, resolvemos fazer o cateterismo normal. O que fez ela espasmar a coronária foi o Covid. É isso. Então, o Covid é uma doença tromboembólica, é uma doença que dá vasculites, dá infecções, tem consequências, não pode ser esquecida. Temos que ter um programa regular de vacinação. Eu quero aproveitar a expertise de 2 grandes profissionais aqui, já que a gente está falando do Covid. O senhor foi o coordenador do centro de contingência e a Nani estava em loco. O senhor de um lado, de jaleco, e ela do outro lado, informando na imprensa. Como é que foi, Nani, a época? Nossa, doutor, foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Acho que a gente também estava lá tentando informar, o doutor tentando combater e também pegava pra gente pessoalmente, né? Porque eram nossos familiares que também estavam correndo riscos. Eu lembro do meu avô, de eu ficar muito preocupada com o meu avô, então essa parte
pessoal também foi muito difícil, né? E combater um monte de desinformação. Inclusive, esse é um gancho até para a minha pergunta, porque o senhor falou até do esquecimento, né, da Covid. E a Covid foi aí uma das principais doenças que sofreu com as fake news, com informações, notícias falsas, envolvendo a vacinação, a própria doença. A gente tem hoje um movimento anti-vacinação em todo o mundo. Aqui no Brasil, inclusive, o último dado mostrou uma cobertura de 37,45% aqui na cidade contra gripe, da vacinação contra a gripe do público-alvo. Então, queria falar com o senhor sobre isso também, né? O senhor pode dar seu relato, assim como a Renata trouxe do momento de pandemia, mas também sobre essa onda anti-vacina. Isso tem prejudicado a vacinação da Covid, a vacinação da influenza, a vacinação do sarampo. Como combater também esse movimento? Primeiro, eu vejo o jornalismo como uma profissão muito parecida com a medicina. Uhum. Na hora do vamos ver, nós dois estamos dando a cara expostos. Aquelas entrevistas, o jornalista de um lado, nós do outro, e o vírus... Era aquela coisa, um secretário às vezes testava positivo, todos os jornalistas iam fazer sempre no Palácio dos Bandeirantes, né? Lá no Palácio. Então foi uma coisa, foi muito difícil. E essa história do jornalismo, comigo é muito antiga, muitos fatos históricos, né? E nós tivemos que combater algo que até hoje eu não consigo entender. Porque fake news em vacinas é muito antigo. Eu já falo disso há anos. Mas o que aconteceu no Covid foi uma coisa maluca. As pessoas se opuseram. E ficou metade do lado da ciência e metade contra. Eu incluo os familiares. Uma loucura. Teve um momento que eu fui muito atacado. Eu e minha família ameaçados, atacados, uma coisa... E eu não tinha nem cargo. Eu estava ali convidado pelo Dória, porque eu sou experiente nisso. E claro que nós estávamos tentando fazer o melhor em cima do desconhecido. A vantagem do Brasil, é que nós estávamos 2 meses atrás da Europa e 1 mês atrás dos Estados Unidos. Nós víamos o que estava acontecendo. Então, a divulgação de notícias falsas, não só de vacina, cloroquina, ivermectina, aquilo foi uma loucura. Eu, pessoalmente, até hoje, tem gente que vai ao meu consultório, paga consulta para falar, você está errado. Do que você está falando? Para ver como isso é sério, quando eu estava saindo do governo, secretário de Ciência e Tecnologia, nós resolvemos fazer um documentário. E nós fizemos. O nome é Nós contra o Vírus. Para justamente as pessoas não esquecerem ou não mudarem a história. Eu já ouço versões daquela história que eu falo, da onde saíram. Tem um monte de fatos públicos, políticos, históricos que eu vivi. Então vai me dizer como é que foi dentro. O governo de São Paulo teve uma postura heróica, tanto do ponto de vista de conseguir montar as UTIs, como foi buscar vacina. Um dia isto vai ser reconhecido. Para ter ideia, eu era reitor naquele momento, coordenava a pandemia e tinha 75 doentes internados, clínica privada. E Covid, peguei Covid e fiquei ruim. Então, só de lembrar, você vai à faculdade, à universidade e precisava de recursos, porque quinto e sexto anista precisavam estar protegidos. Não está nem no orçamento da universidade, nem dos hospitais. Então, nós conseguimos doações para conseguir manter o aluno de quinto e sexto ano nos seus estágios. Loucura. O governo coordenar aquela pandemia, uma coisa inusitada. E a clínica, eu tenho histórias sensacionais dos pacientes que sobreviveram. Graças a Deus, a grande maioria. Mas imagine, você entrava no hospital, você ia no quarto do paciente, você tinha que pôr luva, avental, máscara e gorro. Você saía do paciente, desvestia e vestia de novo. Isso vezes 75 vezes por dia. É disso que eu estou falando. Nesse momento que nós somos super atacados, eu pessoalmente, os pacientes ligavam para o meu consultório e falavam, nunca mais eu quero te ver na vida. Você mata o povo do Brasil. Aí iam o pessoal que era contra o distanciamento social, o pessoal que queria me matar porque eu não quis falar o que muito queriam que
que eu dissesse a respeito de tratamento. Do fechar tudo também? Do fechar tudo. E isso é uma coisa que nunca foi claramente explicada. Não, o que fechou e não fechou? O que não fechou representou mais de 72%, que não fechou. A indústria não fechou, os serviços básicos não fecharam, fechou o varejo. E aí foi muito complicado. Recentemente foi um empresário muito importante no meu consultório, que tem um pai, um patriarca, tem os filhos, o pai é patriarca. Veio o filho. Falou, Davi, por tua causa, nós quase quebramos a nossa empresa. Falei, teu pai está vivo? Tá, deu para entender? É isso. Bom, até seguindo um pouco dessa questão da influenza, né? A gente está nesse momento de vacinação contra a gripe muito forte. Como eu disse, tem esse dado aqui do município específico de 37,45% do público-alvo, especificamente, né? Então, 60 a mais, crianças de 6 meses até 6 anos e gestantes. Queria saber, essa porcentagem é preocupante? Qual que é o ideal? E as pessoas estão esquecendo também de tomar anualmente a vacina da gripe? É a verdade. As pessoas estão brincando com a sorte. O que nós estamos vendo de casos de influenza, claro que a maioria é até assintomático, mas tem casos extremamente graves. 2 casos de pessoas entre 50 e 60 anos, rígidos, que na véspera jogaram tênis, chegaram no hospital chocados. Influenza. Nossa. Depois pneumonia, depois tromboembolismo do pulmão. 2 indivíduos, agora um atrás do outro. Então, a influenza pode ser grave. Está mais grave do que eu vi nos últimos anos. Mais frequente e mais grave. Aí eu me deparo, nem 40% das pessoas vacinadas. Então, o que justifica alguém deixar de tomar uma vacina segura, protetora? É 100%? Nada é 100%. Não tem efeitos adversos? Dói um pouquinho, febre, muito menos do que o risco de uma doença grave. Então, para mim, é algo que é inacreditável. Esse é um movimento global? É um movimento global. Isso já existe há muitos anos, na Europa principalmente, e começou na Inglaterra, mas isso vem há muitos anos. Em relação à questão da resistência aos antibióticos, isso o senhor começa a tratar agora, a discutir agora, o senhor que acaba de ser promovido e convocado a ser diretor de infectologia da maior rede privada do país, vai tratar disso, vai investigar isso, inclusive fazendo parcerias e levando isso de forma público-privada? Como que é? Conta pra gente. Eu estou na Redditor há quase 1 ano e meio. E um dos 2 projetos principais é esse, lidar com a multiresistência microbacteriana. Vou dar um número para você. Para as pessoas entenderem o que é isso. Eu vou dar um número que é bem curioso. As bactérias, os fungos, estão ficando resistentes aos antibióticos antifúngicos. Você olha isso de um lado. De outro lado, você vê a busca científica por novos antibióticos antifúngicos não corresponde à necessidade. Hoje eu tenho pacientes que eu identifico a bactéria e o fungo, e todos os antibióticos são resistentes. Se nós não fizermos nada, até 2050 morrerão 38 milhões de pessoas por bactérias multiresistentes. Ultrapassará as mortes por AIDS e por doença cardiovascular. É disso que eu estou falando. Então, o projeto da Redditor envolve 79 hospitais. Depois nós vamos atuar também nos ambulatórios, primeiro, para fazer o diagnóstico dessa multiresistência. Então, é um sistema que tem que ser muito harmonioso, políticas claras dentro da companhia e um sistema de diagnóstico moderníssimo, que envolve, inclusive, a inteligência artificial. Nós estamos nesse nível. Então, o que nós vamos saber? Cada unidade de terapia intensiva de cada hospital, dos 14 estados, qual é o seu perfil de resistência. E mais, como é que nós vamos cuidar do tratamento. Isso é absolutamente fundamental. Primeiro porque você vai ter protocolos específicos de tratamento. Agora nós tivemos um congresso do Rio, nós chamamos todas as regionais, e cada regional fez um levantamento da literatura e fez uma proposta em cima dos 5 principais locais de infecção, dentro de uma UTI.
Então, a infecção mecânica pulmonar. O indivíduo que está no aparelho tem uma infecção no pulmão. Infecção urinária, infecção no sangue, infecção no sítio cirúrgico. Então, as regionais falaram o que está acontecendo no mundo e fizeram propostas de como usar os antibióticos. Então, imagine o banco de dados que nós estamos montando. Duvido que tenha algo parecido no mundo. E a inteligência artificial entra para dar agilidade para isso tudo. Já nesse momento, nós já estamos com controle de 6 antimicrobianos já na rede. As pessoas falam que vocês estão negando antibiótico, não é nada disso. Nós estamos usando direito, é outra história. E também impacta no custo, é evidente. Se você trata direito uma vez, você não precisa tratar a segunda, a terceira, a quarta e evita a multiresistência. Então eu acho um projeto excepcional, tá? Envolve 79 hospitais, e isso vai ajudar a rede, mas vai ajudar muito o setor público. Que eu sempre falei, a Renata sempre ouviu falar, eu nunca distingui essa história de público e privado. Na hora, você tem que unir esforços e fazer o melhor. É isso que a rede pretende. Até pensando nesse assunto, né, eu fiz uma busca no Google do último mês de manchetes de notícias em relação a superbactérias. Então, algumas do que eu encontrei lá. Superbactéria que come plástico é achada em hospitais e isso não é bom. Superbactérias são encontradas em áreas agrícolas e animais silvestres em São Paulo e superbactérias que podem matar humanos são encontradas em São Paulo. O senhor tem aí uma base de dados, tem todo um projeto na rede privada para resolver isso, mas até para a gente explicar um pouco dessas manchetes alarmistas, qual que é de fato o status de uma superbactéria? Existe essa de superbactérias matar humanos? Traduz até um pouco para a gente na linguagem não alarmista. Pois é, primeiro que as pessoas esquecem do agronegócio. O agronegócio muitas vezes precisa usar antimicrobianos, especialmente no setor de aves e ovos. Também tem que usar correto. Nós sabemos que precisa, mas precisa usar correto. Aí nós passamos para a população. Quantos não se automedicam? Hoje, depois de muita briga, nós conseguimos que as receitas dos antimicrobianos sejam a porta de entrada para o medicamento. Mas o Brasil vem de caixa, sobram antibióticos. Então, segundo ponto é a própria população. E em terceiro, tem o empurra, não do farmacêutico, mas do balconista, que muitas vezes sugere a medicação. Quanto à patogenicidade, a agressividade, está acontecendo muito isso. Eu falo que as bactérias estão mais agressivas, mais multiresistentes e mais difíceis de tratar. Então, tudo que você puder fazer para prevenir é melhor. E você tem que ter um sistema ambulatório/hospitalar muito controlado. As pessoas se enganam um pouco, falam infecção hospitalar. No primeiro momento, a pessoa entende que é a infecção que ela pegou no hospital. Não é isso. É a infecção que ela teve durante a permanência no hospital. Às vezes até depois. E muitas são bactérias, fungos, vírus do próprio indivíduo. Que no setor, no momento de depressão do sistema de defesa, reaparece. Eu trabalhei a minha vida inteira com imunodepressão. Trabalhei a minha vida inteira com transplantes, que é um modelo de imunodepressão, e com HIV, que é outro modelo. Então, você percebe que nessas situações de extremo, você precisa de novos antimicrobianos. Não estão disponíveis e não estão previsíveis porque não há pesquisa. E como então curar esses problemas? Ou as pessoas vão morrer em função disso? Olha, Estão morrendo? Eu sou zero alarmista, mas eu falo o que eu vejo. Tem situações terrivelmente angustiantes. Você não tem o quê? Receitar. Não é que você não receita. Você vai usar o antibiótico de 1940, sabe? É isso que está acontecendo. Muitas vezes você trata com o melhor perfil, associando antimicrobianos. Mas você sabe que não é o melhor tratamento. Às vezes é a segunda linha. Então é uma preocupação que tem que ser do dia a dia de todo mundo. Nani, um spoiler da próxima pergunta depois do intervalo. O senhor só vai responder depois. Próxima pergunta, eu queria falar um pouquinho desses aumentos de casos de HIV em idosos. É um aumento aí de 416% em 10 anos, um tema que o senhor pesquisa também, então fica para o próximo bloco.
O Conexão Paulista recebe hoje o Dr. Davi Wipp, um dos maiores infectologistas do Brasil, referência no combate a epidemias como AIDS e Covid-19, líder de projetos inovadores na saúde pública. O intervalo é rapidinho, a gente volta daqui a pouco com mais entrevista. Fique com a gente. O Conexão Paulista está de volta com o nosso convidado especial, Dr. Davi Wipp. Muito obrigada por continuar aqui nesse papo hoje no Conexão. Nani também. Você já tinha dado spoiler, mas por favor. Bom, doutor, o número de idosos com HIV tem crescido muito. O dado do Ministério da Saúde mostra que cresceu em 416% em 10 anos. Eles explicam que tem um envelhecimento da população que explica essa questão, a possibilidade de vida sexual ativa em pessoas mais velhas, o aumento da testagem. São aí essas causas também desse número tão grande, né? Onde que o poder público está errando nesses casos? De fato, só isso explica o aumento entre os idosos? É muito mais complexo do que isso. Eu tenho seguramente o recorde mundial de pacientes com mais de 100 anos. Sério? Sério. Pacientes vivos com mais de 100 anos com HIV. São coisas interessantes. Eu tenho um caso que eu sei o dia que essa pessoa pegou HIV, que foi numa transfusão de sangue nos Estados Unidos. Esta pessoa está infectada há 40 anos e doente há 30. Ela já teve AIDS grave. Então, o idoso é um grande problema. Muitas vezes eu ponho idoso / solidão. E eu vejo pessoas indo atrás de saídas. Os aplicativos de namoro. Os aplicativos de namoro. Inclusive com grande risco. Né? Traz pessoas para dentro de casa. É muito complexo. Eu vejo o idoso que ele não foi habituado a usar preservativo. Você não vai falar para um indivíduo de 90 anos usar preservativo. É outro ponto. Outro ponto é o objetivo da... Como resolver a disfunção erétil. Hoje você tem possibilidades, você tem medicamentos eficientes. Então, trouxe para uma vida sexual mais ativa este medicamento. Né? São vários. Esse indivíduo não estava mais, voltou. Tenho muitos pacientes idosos que colocam prótese. Eu acho tudo muito certo. As pessoas precisam ir em busca do que faz bem. Agora, perde o cuidado. Então, é difícil você olhar para um homem de mais idade e falar, olha, o senhor vai ter relações, use o preservativo. Primeiro porque ele nem vai contar que vai ter relações. Não é? E depois é a via desse homem conseguir as relações. Isso serve para homem e para mulher. Eu vejo hoje, graças a Deus, mulheres mais velhas muito ativas sexualmente. Está tudo certo. Agora, como é que nós fazemos? Nós temos que ajudar. Falta muito hoje em dia a divulgação. Muito. A AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, não se tornaram pauta do dia a dia. Ficaram em segundo plano. Ficaram em segundo plano. Então, raramente você ouve falar de prevenção de HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Saiu no Dia Mundial da AIDS, 1º de dezembro, ninguém mais fala. E é isso. Um aumento muito significativo. A primeira definição de idoso, né, que eu achei interessante. Quem é o idoso? Eu sempre falo que é alguém 20 anos mais velho que eu. Não é. Antigamente, olha, eu estou fazendo 50 anos de formado. Um amigo, colega de turma, falou, Davi, lembra? Lá para trás, nós víamos alguém fazendo 50 anos de formado, que era raríssimo, decrépito, acabado. Lá atrás é isso. A sobrevida aumentou com qualidade e é bom que as pessoas tenham atividade, mas precisa ter cuidado como qualquer outra. Você também tem uma pergunta, não tem nada Tenho, em relação a tenho. isso? Em relação a isso. Como é que fica essa questão hoje, inclusive dos mais jovens? Os jovens não viveram o que nós vivemos 40 anos atrás, com muitos artistas, e Cazuza, e o próprio não era aquela Queen, preocupação o Freddie latente, Mercury, né? não era aquele medo. Alguém começou... Eu mesmo tive em sala de aula na faculdade um colega muito próximo que se afastou por 2, 3 meses. Quando foi ver, tinha emagrecido 15 quilos.
quando vai ver, faleceu de AIDS. Nossa, foi um choque para a gente. Então, como que é o jovem hoje em relação a isso? Não está nem aí. Está dando a mínima. Então, é assim. Preservativo é só na farmácia. Não, pior, não? Hoje, felizmente, nós temos drogas que ajudam na prevenção do HIV/AIDS. Então, são 2 medicamentos por via oral que você tem que tomar quando você vai ter uma exposição. Exposição de risco eu não gosto, porque qualquer exposição pode ser de risco. Não? E vem novidades. Vem, já aprovado pela Anvisa, uma injeção que você vai tomar a cada 2 meses para prevenir HIV. E os Estados Unidos aprovaram uma outra que é a cada 6 meses. Bacana. Só que não pode esquecer que tem uma porção de outras doenças. Tá? Hoje, tão mais graves que o HIV. Tem um paciente com clamídia, transmissão sexual, é uma encrenca. A gonorreia do gonococcus resistente aos antibióticos. Nós estamos pegando a forma terciária de sífilis. Agora, acabei de tratar de um senhor de 90 anos com sífilis ocular. Então, tem outras doenças e não tem prevenção. Aí surgiu uma nova prevenção, que é associar os antirretrovirais com antibiótico, que é a vibramicina, que ajuda nessas outras doenças. Mas para onde vai parar isso? Você daqui a pouco vai perder esse antibiótico, também essas bactérias vão ficar resistentes. Notícia pior ainda. Eu não gosto de dar má notícia, mas eu preciso fazer isso. Eu estou vendo muitos casos de transmissão de doenças por sexo oral. Usa camisinha. Não vou usar camisinha no sexo oral. Nem o homem e nem a mulher. Mas isso existe. Não é? Então, eu falo que é um momento chato. O PrEP não facilitou a que os jovens não utilizassem, jovens e até mais velhos também não utilizassem a camisinha? O PrEP, que é a profilaxia pré-exposição que o SUS distribui? Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho um rapaz que ele vem uma vez por ano para eu orientá-lo na prevenção, porque ele faz encontros eventualmente de risco. Ele me conta que as pessoas não estão usando preservativo. No meu dia a dia de consultório eu estou ouvindo isso. Se esqueceram ou não viram. Olha, o primeiro caso de AIDS no Brasil fui eu que vi, em 82, autóctone. Então estou nisso desde 82. De 82 a 96, morreram muitas pessoas, amigos, parentes, profissionais de todas as áreas. Em 96 veio o coquetel, graças a uma lei do presidente Sarney, que era presidente do Senado, e a história muda. Hoje as pessoas vivem muito melhor. O corte da transmissão vertical já declarado na cidade de São Paulo. As mulheres podem engravidar normalmente, HIV positivas, vão ter filhos pelas vias habituais e vão aumentar. Avanços, mas não quer dizer que não existe nem que não é importante. É até um retrocesso no comportamento, porque a gente tem, todo posto de saúde tem uma quantidade ali de preservativos gratuitos, as pessoas, já se fala muito disso e as pessoas parecem que quanto mais fala, menos usam a camisinha. É um retrocesso de comportamento. A verdade, eu acho que nunca mudou o comportamento. Não tem nada de novo. O que mudou a pandemia de HIV e AIDS foram os medicamentos, que atuam para as pessoas viverem, mas atuam muito para as pessoas não transmitirem. Quem recebe esses medicamentos de uma forma regular, adequada, bem controlada, diminui ou zera o nível de HIV, zera nunca porque cura, mas diminui muito o nível de HIV no sangue e nas secreções. Você corta aí a transmissão de pessoa a pessoa, inclusive a transmissão vertical. O problema é o desafio, primeiro, de muitos terem o diagnóstico, às vezes não tem. Outros têm e não querem tratar. E depois a regularidade. Você precisa tomar os medicamentos diariamente. Então, a terapêutica ajudou a melhoria de vida das pessoas e a diminuição da transmissão. Nós não temos vacina para AIDS, nem preventiva e nem terapêutica. Então, o que depende? Medicamento e comportamento. Na minha opinião, nada mudou em termos de comportamento. Vou contar uma história interessante. Eu fui convidado para dar uma aula na Sociedade Brasileira de Infecto, vai ser em setembro. Uma aula que eu vou ter 2 horas para falar. Como vocês sabem que eu gosto de falar. Né? Mas o tema da aula é essa, infectologia, passado, presente e futuro. Isso está me obrigando a ler a história inteira. Tá? Desde a primeira epidemia. E é muito interessante, porque você vai chegando e vê, nada mudou.
Olha que coisa interessante. AIDS, o que nós falávamos? Use camisinha, não faça sexo. Covid, usa máscara, não sai de casa. Você tenta atuar no comportamento. Não é? No momento, até você consegue. Passou o momento, tudo volta como sempre foi. Em 2016, a Assembleia Legislativa de São Paulo entregou ao senhor o colar de honra ao mérito legislativo, reconhecendo sua contribuição para a saúde pública. O deputado Fernando Capeza, então presidente da Alesp à época, fez esta homenagem. Vamos rever um trecho desse dia histórico. Em 13 de novembro de 1996, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, assinava a Lei número 9.313, proposta pelo senador José Sarney, que dispunha sobre a distribuição gratuita de medicamentos pelo SUS aos doentes HIV/AIDS. Sinto-me afortunado por ter contribuído em uma decisão de tamanha relevância. Doutor Davi, conta pra gente a emoção desse dia e também sobre a sua ideia inédita sobre a criação da Casa AIDS e o impacto que teve aqui no estado de São Paulo. Primeiro, uma coincidência imensa, eu encontrei o deputado Fernando Capeza ontem, no almoço. Eu fiquei muito emocionado, porque é um reconhecimento de uma das principais casas parlamentares do Brasil. Tá? Então, ser reconhecido neste nível é um reconhecimento muito maior do que para mim, que eu fiquei muito orgulhoso, mas para uma história, para muitas pessoas que contribuíram para aquele momento. Então, algo que muito me honrou. E, felizmente, eu fui agraciado e, além de tudo, por um grande amigo, que é o Fernando Capeza. A Casa da AIDS, eu acho que muda a história. Tem algumas coisas que mudaram a história na AIDS. Nós criamos a Casa da AIDS, que o nome foi muito mal visto. Foi uma polêmica. Para mim, Casa da AIDS era afeto, acolhimento, tratado diferente e melhor. Para as pessoas, muitas acharam que era um estigma. E não era. E a história conta. Nós atendíamos de uma forma totalmente diferente, em 3 turnos, manhã, tarde e à noite, multiprofissional e multidisciplinar. O paciente tinha tudo ali. Tá? Ele não se... E era muito bem cuidado. Eu tenho uma história até para homenagear. Quantos leitos eram? Ela tinha 50 leitos, mas não era de permanência, para o hospital dia. Mas teve um querido amigo que ajudou muito, que foi o Thales Panchacon, um grande artista, que até virou nome do anfiteatro. Então, além do atendimento multiprofissional, multidisciplinar, tudo com horário marcado. Então, o que nós fazíamos? Cada médico, em 4 horas, atendia no máximo 8 pacientes. 2 novos e 6 retornos. Nós acabamos com as filas, nós acabamos com as aglomerações, e nem podia naquela situação. Depois o hospital dia, que o indivíduo chegava, medicava e voltava para casa. Com um sistema de psicologia acompanhado, dentista, foi monumental. Isso tomou um volume tão grande que, no final do ano, nós fazíamos uma festa para todos os pacientes HIV e para os seus familiares. Os amigos doavam comida, bebida, e os nossos familiares serviam. Eu me lembro meus filhos pequenininhos indo servir os pacientes. A minha família inteira, outras famílias fizeram a mesma coisa, quebrando uma barreira, dizendo, se nós podemos, se nós fazemos... Não era contagioso, né? Não é? Por que vocês não? Então, olha, para ter ideia da gravidade do que eu estou falando, no começo da pandemia, muitos médicos se negaram a atender paciente com AIDS com medo de contaminação. Eu tive muitas dificuldades. Poucos cirurgiões, todo mundo tinha medo, né? Continuaram atendendo. E muitos desistiram. Eu não atendo paciente com AIDS. Olha o que foi tudo isso. A Casa da AIDS ela foi tão importante que fez o presidente de Angola, José Eduardo Santos, me convidar para coordenar a AIDS e epidemias de Angola. Trabalhei em Angola, eu e um grupo grande de médicos, por 17 anos. Médicos, enfermeiros, biomédicos. E foi uma reviravolta em Angola. Foi muito importante. Nós cortamos brutalmente a transmissão materno-fetal, fazendo coisas como kit parto. O que era o kit parto? Lá não tinha. Eu cheguei imediatamente após a Guerra Civil de Angola. Você não tinha bisturi,
campo cirúrgico, nada para o parto. Então, nós fomos criando medicações, foi um sucesso estrondoso. Eu queria trazer de novo um assunto que o senhor comentou, também é um assunto que o senhor fala muito sobre a regionalização da CROSS. E é um tema também discutido bastante aqui na casa, muitos deputados defendem a regionalização da saúde, isso é um tema muito conversado, muito debatido na Comissão de Saúde aqui da casa. Então, até o senhor como secretário também viu ali como é que seria fazer a regionalização da CROSS. Queria saber quais são os desafios de fato, fazer com que isso aconteça. Primeiro, a CROSS é espetacular. Eu, como secretário, investi muito na CROSS. Se alguém tiver a oportunidade de conhecer a CROSS, é de empolgar. Primeiro, é muito bacana, mas eu não tenho dúvida da regionalização. Eu fiz a regionalização da Baixada Santista e quase fiz do ABC. Na hora, o consórcio de prefeitos teve um que não assinou e não tem até hoje, o que é uma enorme dificuldade. Pacientes vindo de um lugar para outro e as realidades são diferentes. As pessoas não conhecem a Baixada Santista. Quando o Giovanni Tchegri foi secretário, ele me pediu para coordenar a Baixada Santista. Então, eu fui para todos os municípios, lugar por lugar. E aí você vê como é. Tem a população fixa e tem a população flutuante. Hoje, a população flutuante não é de férias, é do dia a dia. Então, você tem que ter algo voltado para esse perfil. O ABC, onde eu estou há 55 anos, são 7 municípios, perfis diferentes. Então, tem que regionalizar o grande ABC. Isso eu falo, só não assinei porque deu problema de última hora. Eu sou plenamente a favor da regionalização. E a LESP é muito importante nessa regionalização, inclusive para o nosso telespectador. Gostaria que o senhor explicasse de uma forma mais direta e objetiva o que é o sistema CROSS e o que pode beneficiar essa regionalização. A CROSS é um sistema que regula não só as vagas, mas as doenças no estado inteiro. Então, eles mapeiam vagas de leito, as doenças mais prevalentes, tem o módulo câncer, tem o módulo infectologia. Então, a regulação do CROSS, de todos os hospitais de leito públicos, é feita pelo CROSS. E, às vezes, as pessoas entendem mal o CROSS. Se o hospital dá vaga zero, o CROSS registra que não tem vaga. Então, ele vai atrás de disponibilizar onde é possível. Então, é muito complexo e fica muito grande o estado inteiro. A LESP é absolutamente fundamental nisso por conta da decisão que vai ter que ser tomada. Eu acho que é uma questão... Adiar é perda de tempo. Isso tem que ser feito. Então, por exemplo, o ABC tem 7 municípios. Eu tenho um paciente em Santo André. Ele tem uma necessidade que não tem vaga, eventualmente, naquele lugar. Você manda ele para Osasco. Cruzas. Não é? Tem algumas coisas que eu acho que são inconcebíveis, por exemplo. Tratamento oncológico. O indivíduo se deslocar para ir e vir 4 horas por dia, diálise. Então, você tem que regionalizar. Cada região, entre aspas, tem que ter quase autossuficiência. Isso para o estado de São Paulo já não é simples, imagina para o Brasil. Mas se não fizer, não anda. Eu vou mudar um pouco de assunto, na verdade, agora, porque outro assunto que é muito debatido aqui na casa são os medicamentos, né, à base de cannabis, os medicamentos, a cannabis medicinal, né? Tivemos aí no início do ano, no início da gestão, aliás, uma lei que foi aprovada para que esses medicamentos fossem distribuídos através do SUS para certas patologias. Mas eu queria a sua opinião como médico, como um grande nome na saúde, desses medicamentos, do uso deles e também até da própria distribuição pelo SUS. Próprio da minha idade, eu vou contar mais uma história. Sim. Eu era secretário de Estado e eu fui dar uma aula. E eu desliguei os meus celulares, que ficou o pessoal. Então, acabou a aula, um alvoroço. Saiu dos meios de comunicação um mandado de prisão. Eu estava sendo preso por um juiz do interior, eles pediram mandato, porque eu não comprei, não atendi a ordem judicial de fornecer cannabis para um paciente. Naquele momento, se você trouxesse o cannabis, você era traficante. E como é que é disponibilizar, como é que comprar? Ordem de prisão. Para variar, minha filha, que é advogada, foi a primeira que viu.
Então, minha família começou a correr nas delegacias para saber onde eu estava preso, para ver o tamanho disso. Cannabis tem indicações claras hoje que podem e devem ser usadas. Está mais liberado em alguns países e o Brasil progride. Agora, o cannabis tem indicações, não é para tudo. Não é? Isso acontece sistematicamente. Então, naquilo que tiver indicação científica, tem e deve ser usado. Doutor Davi, eu gostaria de falar com o senhor sobre cursos de medicina. O senhor está como reitor da faculdade, do Centro Universitário do ABC, que tem a faculdade muito famosa, que é a Faculdade de Medicina lá em Santo André, mas a gente tem centenas de cursos pelo país, muitos que foram criados, inclusive, por conta da dificuldade de médicos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Como é que o senhor vê hoje esses cursos de medicina, muitos sem o hospital para fazer o estágio e também o exame aos moldes da OAB? Só pode clinicar quem for aprovado como se fosse um exame da OAB. Eu estou muito preocupado. O aumento do número de vagas da medicina, e esse aumento não foi correspondido pelo aumento de vagas em serviços que vão da atenção primária até a alta complexidade. Até o 4º ano, dependendo do perfil do curso, você não precisa de uma atividade de hospital de alta complexidade. Mas você vai desde o 1º ano na atenção primária. Agora, tem muito menos leitos do que os que seriam necessários para uma boa formação de um estudante de medicina. Então, isso é um desastre. Eu recentemente falei com o ministro Camilo, o ministro Padilha, justamente dizendo a eles que tem que haver uma regulação em nível ministerial. Hoje é uma guerra por estágios. Mesmo no ABC, são várias faculdades de medicina, você vai numa sala de parto, tem 10 alunos. O que você faz? Isso é indigno para a mulher, pouco aprendizado para quem está lá, mas é sobrevivência. As faculdades, as universidades estão brigando por espaço. E essas faculdades, elas têm uma lei que faz com que o gestor local, município ou estado, ofereça estágios e vagas, contrapartida de alguma forma de remuneração. Mas não adianta, você tem mais necessidades do que disponibilidade. Este é um grande problema e vai ficar cada vez pior. Além disso, não adianta você ter o hospital, o ambulatório, se você não tiver preceptoria. Quem vai ensinar? E o preceptor, não necessariamente, é o médico que está atendendo no hospital. Tem médicos que não têm o perfil nem querem. Então, é um conjunto, espaço e ensino. E quem vai ensinar? Eu estou muito preocupado e estou totalmente a favor desse exame no final do 6º ano. Já o ENAD está melhorando muito essa história, mas tem que ter um exame à semelhança da OAB. Não dá para formar todo mundo e no dia seguinte todos estarem medicando, assistindo, operando. A gente teve até recentemente uma mudança em relação a cursos à distância, né? Também aproveitando esse tema aí de educação, medicina, curso à distância de medicina. Então, como que o senhor via essa possibilidade antes? É mais, cursos à distância da área de saúde. De saúde, no geral, é. Enfermagem, medicina. Assim, é tão descabido que não vale um minuto de discussão. Boa decisão do governo federal de acabar com essa história. Não é? É óbvio que você suplementa cursos agora. O dia a dia, se você não vê doente, isso vale para médico, para enfermeiro, para fisioterapia, esqueça. Tá? E quanto mais você vê, melhor fica. Quanto mais você opera, melhor cirurgião você é. Mas para isso, você tem que ser bem informado. Então, médico, todo o pessoal da área de saúde tem um compromisso enorme com a população. O engenheiro, claro, todas as profissões são importantes, mas o dia a dia, momento a momento, é do profissional da saúde. Não dá para pensar. Até aproveitando esse gancho, né, falar um pouquinho do uso de tecnologias hoje na medicina, porque tem, óbvio, já virou normal fazer certas cirurgias com robôs, sim, mas e a inteligência artificial que está vindo, como ela pode ajudar na medicina ou como ela pode atrapalhar? Não tem volta, né? Tecnologia, felizmente, não tem volta. Inteligência artificial é uma delas. Quando bem empregada, eu acho espetacular, vai ajudar. O robô também. Tem algumas cirurgias, por exemplo, de próstata, não tem mais como comparar resultado. Aí entra uma outra variável, que é complexa, que é custo. Então, você tem que demonstrar eficácia e custo, especialmente no serviço público.
Muitas vezes você tem a indicação, mas o teu orçamento não permite. Temos que avançar. As pessoas falam, precisa de mais recursos na saúde. Precisa. Ao mesmo tempo que precisa melhorar a gestão e diminuir o desperdício. Mas esse é um avanço pró-profissionais da saúde, não contra. Nós vamos saber usar os avanços para melhorar a qualidade do atendimento. Jamais a inteligência artificial vai substituir o médico. O médico vai saber usar a inteligência artificial. E quem não fizer isso, está fora. Então, tem que se atualizar, tem que entender que isso funciona e, ao mesmo tempo, você tem que estar preparado para uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a relação médico-paciente. Isso jamais alguém vai transpor. É o acolhimento, o atendimento, ouvir o que não está sendo dito. Essa relação médico-paciente é isso. Quem é o médico bom? Aquele que ouve o que a pessoa não disse. Aquele que enxerga o que não examina. Nenhum aparelho vai substituir isso. Em relação a essa questão do exame ainda, do Exame Nacional para Medicina, quando o senhor vê o problema, é a falta de estágio para quem está se formando ou é a falta de residência para aqueles que querem se profissionalizar a partir da formatura, do diploma? Tem de tudo. Hoje eu tenho visto muitos egressos não querendo fazer exame de residência. Estão em busca do primeiro emprego. O que é o primeiro emprego? Plantão na periferia, a saúde da família, muito importante, mas é um programa que as pessoas têm que ter competência e algo que me preocupa muito, a carreira em mídia social. Eu falo para os meus alunos, esqueçam, se vocês acham que vocês vão ter sucesso com a mídia social, posso garantir que vai durar bem pouco. Não sustenta. Médico tem que trabalhar, médico tem que estudar muito. Não é fazendo propaganda que ele vai ter uma clínica enorme. Não dá conta. Não tenho nada contra a mídia social. Aliás, eu sou até incompetente, eu deveria usar muito mais do que eu uso. Estou tentando fazer isso. Porque eu tenho muitas coisas para dizer, para contar. Mas tem que tomar um cuidado imenso. Não se faz uma carreira pela mídia social. O senhor já teve diversos cargos públicos, hoje está numa rede privada, está como reitor também. Se afastou da política, como é que está essa relação? Já recebeu convite para ser ministro? Não, na verdade eu fui convidado para ir para a transição do presidente Lula. Naquele momento eu não pude por dificuldades pessoais. E durante a pandemia eu tive muitos problemas de saúde. Então naquele momento não dava. Mas a história é muito curiosa, porque eu sempre fui do PSDB. E o último presidente do PSDB foi o Fernando Henrique Cardoso. Então é uma questão de história e oportunidade. E eu tenho uma posição, eu saí do PSDB, porque eu achei, a hora que você não tem mais cargo, eu nunca fui um político partidário, eu sempre fui um executivo. Mas eu acho que você tem que ter lado. Eu sempre tive lado, tive sempre opiniões muito claras, muito fortes, muitos gostam e muitos não gostam. Nesse momento, existe um governador eleito, muito competente, com um secretário da saúde muito bom e com um grupo muito bom. É o espaço desse governo. Estou dizendo que eu sou contra, eu sempre ajudo no que eu puder. Mas é um espaço, teve uma eleição, ganhou um governador legitimamente. O governador, o candidato a governador, que eu fiz campanha, fiz o plano de saúde, era o Rodrigo Garcia. Trabalhei minha vida inteira com o Geraldo Alckmin e com o Mário Covas. Então é uma questão de momento político. Não é por isso que eu não posso ajudar e ajudo sempre que eu posso. Doutor Davi Wip, rapidamente para encerrar, como é que o senhor cuida da sua saúde mental em 50 anos de carreira, com tantos afazeres que não são poucos e tantos cargos importantes? Tem preço, né? Tem preço. Na metade do meu primeiro mandato de secretário de saúde, de repente, por uma série de enganos, exame de uma pessoa não era um engano, eu acabei com 3 estentes. Tinha 2 coronárias com 96% de obstrução. Então, foi um caos. Quando eu fui convidado para coordenar a Covid, minha família queria me matar. 3 estentes, tem uma de 2, eu me escondo embaixo da mesa, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Mas
no meio dessa história do Covid, eu tive um burnout dramático. E é uma coisa gozada, né? O médico, primeiro, não gosta de falar dos seus problemas, né? Mas foi uma coisa muito importante para mim, foi muito difícil. E o psiquiatra, Wagner Gattas, que cuidou, ele falou, você tem que tomar medicamentos e tem que se afastar. Eu falei, vou me afastar como? Não me afastei e foi muito difícil o tratamento trabalhando. Esgotamento físico e emocional. Cheguei no meu limite. As pessoas, mas você conta isso? É claro que eu conto. Isso tem ajudado muitas pessoas a entenderem que qualquer um pode chegar nos limites e que tem tratamento. Hoje eu estou ótimo, estou aqui. Mas passei por maus momentos. Mas o senhor recuou, o senhor mesmo sendo teimoso assim, sendo arredio, o senhor acabou tendo que reduzir de alguma forma. Eu saí da imprensa. Eu não saí do grupo, eu saí daquele noticiário do dia a dia. Continuei no centro de contingência, continuei fazendo tudo igual. Só que eu saí da linha de frente da comunicação. Porque era uma exposição maluca. E o mundo, metade do mundo brigou comigo, com o João Dória e com o governo. Não é? Então eu saí da parte de frente da comunicação, mas não saí do grupo. Doutor Davi Wip, foi um imenso prazer recebê-lo aqui em nosso programa no Conexão Paulista. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo à Rede Alesp. Eu adorei, espero ser convidado mais vezes, porque eu tenho mais um montão de histórias para contar. Obrigada E a gente vai ficar aqui ouvindo. A amiga jornalista Nani Cox por dividir o programa comigo. Obrigada, Renata. Obrigada, doutor. Foi muito bom. E você já sabe, toda quinta-feira às 9h tem uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição.